agenda do mês. A agenda do Espaço Devi é bem ampla. Além de todos os atendimentos com profissionais das áreas terapêuticas e cuidados, de modo geral, com a saúde e bem-estar, nós temos em anexo a loja dos florais quânticos e dos cosméticos. E ainda, no segmento de lives, nós viemos aqui para receber, para estar conversando, especialmente com profissionais da área da saúde integrativa, porque nosso foco é saúde e bem-estar. Então, volta e meia, há mais de um ano já, nós viemos aqui, eu, Fátima, trazendo convidados especiais, mestres em determinadas áreas, principalmente na saúde e bem-estar, como eu já falei, área da espiritualidade, enfim, profissionais mais holísticos, integrativos. E por isso hoje a nossa convidada, tenho muito prazer em ela ter aceito o nosso convite, é a professora mestre Renata Pudo. Ela já está chegando por aí. Então, tá com problema no som? Bom vocês terem falado, minha cunhada. Então, estamos aguardando aqui, o Instagram nos avisa que está solicitando participação no seu vídeo ao vivo aqui. Renata ainda... já está aqui. Então, já estou lhe recebendo, lhe convidando aqui, Renata. Como está aí agora, vocês podem sinalizar. Som sempre é uma questão de a gente fazer uns ajustes. Melhorou? Que bom. Show! Então, eu fiz uma apresentação no início, dizendo o porquê o Espaço Devi, que é um espaço holístico, integrativo, onde temos uma união de pessoas, com o propósito de cuidar pessoas em todos os aspectos, físico, emocional, espiritual e mental. E, além disso, trabalhamos muito a presença, apesar de agora, neste momento, estamos um pouco dificultados, né, dos nossos encontros presenciais, dos nossos workshops com profissionais da área da saúde integrativa, e por isso, então, migramos aqui para o nosso ao vivo no Devi. Estou lhe chamando, Renata. Obrigada pela presença aí de quem já entrou. Obrigada, Elisângela, lá de Santa Catarina. A Lourdes Kist. Então, Lourdes, nós teremos uma verdadeira aula. Renata, eu já lhe convidei para estar entrando. Entrou. Muito bem-vinda, Renata Pudo. Muito prazer. Obrigada pelo convite. Muito prazer e muito bem-vinda a Santa Cruz do Sul, tá? Eu até ia te perguntar aonde que você está instalada. Eu estou pertinho de Porto Alegre, há umas 2 horas, 150 quilômetros de Porto Alegre. Você está em São Paulo, né? Não, eu estou no estado de São Paulo, mas eu estou no município de Ubatuba. Ubatuba. Conhece? Que legal. E eu conheço sim, não fui lá ainda, mas eu gosto da grande São Paulo, do estado de São Paulo. Aqui é litoral, eu moro aqui na praia. Que delícia, tá? Tá legal aí? Tá bom aí? Temperatura tá dando retorno. Deixa eu ver se agora melhorou. Pessoal, Patrícia, a Patrícia aqui podia nos dizer, vocês vão nos sinalizando aí, tá? Com relação ao som. Tem um sonzinho, um chiadinho. Pois é, eu também estou sentindo, eu não tenho nada ligado, baixei o volume. Vamos ver. Estou sentindo um chiado aqui no meu. Não tens nada ligado aí, Renata?
Não, não, quando você estava falando eu já estava ouvindo um pouquinho esse chiado. Aí você mexeu no fone de ouvido, melhorou, aí depois voltou um pouco. Deixa eu ver aqui. Está bem instaladinho. E eu tô com um sinal, eu venho aqui na loja, porque o prédio é grande aqui, tem muita parede grossa. Então ali na outra sala o sinal não é legal, mas aqui o Wi-Fi é bem pertinho, então eu já aproveito que também tem Uma boa rede, né? aqui, uma cadeira alta para ficar, tá tranquilo. Bem, vamos conversar com as gurias aqui, com o pessoal que está entrando, obrigada pela presença. Ó, estão chegando, pessoal. Então a gente vou fazer a tua apresentação, Renata. Até porque vai ficar gravadinho, né? E depois o pessoal pode assistir. Isso mesmo. Acho que melhorou, né? Como é que tá o som aí? Melhorou. Então, desde que Fátima, assisti tua aula, Renata, outro dia da Fisioquântica. Uhum. E eu sempre, quando eu assisto, faço as anotações e a gente está sempre precisando muito estudar e se inteirar dessa nova estrutura da saúde, né, de como avaliar, de como está fazendo os protocolos. Então, precisamos muito do auxílio aí desses mestres como você. E eu sempre penso nas minhas clientes, nas minhas amigas, na família. Quando eu tenho uma aula, eu penso, puxa, eu não vou saber transmitir isso, eu preciso que chegue neles, né? E aí, assim que a gente vai montando as nossas lives, né? E a Renata é fisioterapeuta, mas na verdade é especializada em acupuntura, deve ser o Instituto SEACA, né? Isso. E psicossomática, psicoanalítica pelo Instituto Sede Sapiens, né? Sapiensis. Sim. Não soube ler aqui, mas também porque eu estou lendo aqui no teu currículo que eu tinha escrito só. Processos somáticos vistos pela medicina tradicional chinesa e tratados com frequenciais quânticos. E a Renata se intitula aqui, eu até achei bem engraçado, terapeuta em Renata. Psicossomaticista. E aí hoje as gurias me perguntaram, mas tem essa palavra psicossomaticista? Tem. Pois então é o que vamos saber hoje. Tem sim. É diferente, mas tem sim. Então a gente vai saber. Gurias, e recentemente, gurias e colegas aí, a Renata também lançou um plano aí de saúde, né? Isso. Aos 40. Acabamos de lançar, lançamos essa semana. Curiosidade, né? Então, o Magra aos 40, ele na verdade ele é para um ciclo de vida que é dos 40 anos, né? Que é a questão da fisiologia dos 40 anos. O pessoal fala, mas só para os 40? Eu falo assim, não, os 40 é por conta da marca da fisiologia. O programinha é bem interessante, viu? E são 4 pilares também, ele está bem estruturado. Outro dia nós fizemos uma live só para falar desse projeto, então. Olha só, vou deixar agora que a Renata inicie talvez mais alguma apresentação, inicie a tua aula, porque, na verdade, essa live tem um modelo um pouco diferente, é uma verdadeira aula que a gente está tendo aí com os profissionais, então eu quero aproveitar ao máximo. Não vamos fazer muita interferência. E se o pessoal que está aqui conosco agora tiver as suas perguntas, quiserem fazer uma pergunta ou alguma solicitação até mesmo de falar ao vivo, porque hoje é permitido, nós podemos aceitar até mais 2 pessoas aqui no Instagram. Então, e também mandem convite aí para amigos que julgarem ser importante esse tema, porque medicina tradicional chinesa é muito antiga, né? Bom, então vamos do comecinho, né? Quando a gente fala em medicina tradicional chinesa, tem uma piadinha interna lá na escola, lá no SEATA onde eu dou aula. Que a gente fala, o Dr. Wu, né, que é o nosso mestre,
Ele fala qualquer coisa que tenha mais de, menos de 500 anos, para eles é novo. Então, qualquer novidade tem mais de 500 anos quando se trata de medicina tradicional chinesa. Ou seja, é uma medicina que já foi experimentada, reexperimentada, retestada. E aí a base dela, da medicina chinesa, é dentro da base da filosofia. Então, os princípios da medicina chinesa, eles se baseiam na filosofia, principalmente do taoísmo e do naturalismo. Então, a partir dessa questão o que a gente conhece no Ocidente como Big Bang, dentro dessa filosofia, tá, que tem, para você ter uma ideia, o primeiro livro que foi escrito tem mais ou menos uns 2.000 anos. Nós estamos falando de uma medicina de pelo menos 5.000 anos. Então, os primeiros escritos que se tem é quando se fala do Yin e Yang. E aí isso é uma coisa assim que para muitos é tão subjetiva, mas é tão subjetiva, que o pessoal fala, ai meu Deus do céu, já vai começar com aquela história de Yin e Yang lá, que eu não sei quem é um, quem é outro. Mas o Yin Yang, ele é um conceito muito interessante, inclusive dentro dos processos somáticos, ele pode ser muito bem observado. Se a gente pega aquele desenho do Yin Yang, que é um desenho assim, mundialmente conhecido, né? Que é uma redoma com um lado preto e um lado branco. E dentro do preto tem uma bolinha branca e dentro do branco tem uma bolinha preta. Isso aí, qualquer um que coloca Yin Yang no Google vai aparecer N fotos do Yin Yang. Então, a primeira observação que a gente tem deles, né, dessa estrutura do Yin Yang, é que ele é oposto, é uma oposição. Então, isso tem a ver muito com a nossa forma de enxergar as coisas, como se tudo tivesse que ter um oposto. Só que o Yin Yang, ele tem um oposto sim, mas ele tem mais quatro formas de você enxergá-lo. E uma não anula a outra. Como, por exemplo, dentro do Yin está o Yang e dentro do Yang está o Yin. Por isso que existe uma bolinha da outra cor dentro de cada um. Porque isso mostra que o que acontece é uma inter-relação. Dentro de um sempre vai existir a semente do outro. Porque é a preservação. Isso tem a ver com a preservação. Então, se eu tenho a semente do outro dentro de um, aquele um ele não vai querer morrer. Então, a semente do outro está preservada. Até mesmo porque uma outra relação do Yin Yang é a relação de interdependência. Então, o Yin depende do Yang como o Yang depende do Yin. Eles fazem parte de um mesmo complexo. Como o nosso corpo, por exemplo. Né? Olhando só para a parte fisiológica, nós temos dentro do nosso metabolismo anabolismos e catabolismos. Então, coisas se criam, coisas se destroem. Mas se não houver uma organização dentro disso, o que vai acontecer? Nós vamos ter a destruição de um tecido, por exemplo. Eu tenho um estômago. Então, eu tenho o estômago, que é uma parte física, que é o Yin, e temos a função do estômago, que é os movimentos peristálticos gástricos. Se eu não tenho os movimentos gástricos, o estômago ele não vai funcionar. Então eu vou ter o quê? Uma congestão lá dentro. E isso vai afetar toda a estrutura. Então esse é um exemplo, dentro da medicina chinesa, como o Yin e o Yang, eles estão interdependentes dentro deles. E uma quarta, que eu acho muito legal também, é que tudo precisa de tempo. Né? Dentro da medicina tradicional chinesa não tem fast food. Tudo depende de um tempo. Então, tudo para acontecer precisa de um tempo para iniciar, amadurecer e transformar. E se a gente for olhar isso para algumas doenças crônico-degenerativas, elas também respeitam essa ordem. Elas aparecem, elas recebem substratos e informações suficientes para se manterem e depois elas acabam realmente aparecendo e degradando todo o corpo. E olha só que interessante. Quando a gente começa a falar de Yin Yang, então eu procurei fazer isso, trazer um pouco do Yin Yang para dentro da parte física. Só que o Yin e o Yang, eles também têm uma questão que é fantástica, que é o Qi. Essa é a energia que a gente mexe. O Qi, ele é assim, um camaleão. Ele pode assumir vários papéis. O Qi, ele é uma energia que ele se assemelha muito ao que a gente fala sobre o quântico, né? Sobre a questão dos elétrons.
ou do quanto em si, daquela menor partícula que está antes ainda dos elétrons. Por quê? Porque dentro do Ti, nós temos duas questões. Temos a primeira, que é o material, e a segunda, que é o imaterial. Então o Ti, ele é como se fosse um átomo, né? Ele é tanto onda quanto ele é partícula. O ideograma do Ti, olha isso, gente, tem mais de 5.000 anos isso. O ideograma do Ti quer dizer arroz e vapor de arroz. Então, o Ti, ele é tanto estrutura, quanto ele é energia. Ele pode ser os dois. Então, por isso que eu brinco que eu tinha um grande camaleão. Tanto que eu escrevi um livro faz pouco tempo, um capítulo de um livro, e aí eu falo bastante dessa inter-relação da medicina chinesa com a parte quântica. Mas aqui para nós, o que é interessante nós sabermos? Que quando a gente olha através do espectro da medicina tradicional chinesa, o que nós vamos encontrar é outras formas de explicar processos biológicos, processos psicológicos, processos emocionais. É uma outra ótica. Por quê? Porque dentro dessa ótica da medicina chinesa, então nós falamos do Yin Yang e falei do Qi, mas dentro dessa ótica da medicina chinesa, não existe separação entre o que está fora e o que está dentro. Nós realmente, né, dentro da questão da lei da simetria, nós realmente somos um microcosmos dentro de um macrocosmos. O que acontece fora, tá, nas devidas proporções, vai acontecer aqui dentro também. Tanto que nós temos a questão dos 5 elementos, que é a próxima, é como se fosse descendo alguns graus, né? Então começa com o Yin Yang, que são as duas leis. Falei um pouquinho do Qi, que é um camaleão, que ele assume várias posturas, né? Aonde é necessário ele estar, ele estará e vai assumir a forma e a função que for daquele local. Mas nós também temos a questão dos 5 elementos. E esses 5 elementos é a partir daí que nós conseguimos ter muitas explicações dentro dos processos somáticos. Por isso que o tema é esse, processos somáticos aliado à medicina chinesa. Então, ok, eu entendo que existe um Qi, ok, eu entendo que existe o Yang, mas eu tenho o quê? Os 5 elementos. E esses 5 elementos, quem são eles? É a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. Que você, na aula eu até mostrei um quadrinho sobre isso. Hã? Não entendi. A gente estuda no Feng Shui também. Isso, no Feng Shui também. No Feng Shui tem. O Feng Shui ele ainda usa mais elementos, porque se você pegar aquele ideograma do Feng Shui, ele usa vento. Vento ele usa madeira, ele usa lago, ele usa mais elementos da natureza, né? Eu não lembro o total de quantos elementos são. E aí, a partir dessa questão dos 5 elementos e da dinâmica como esses elementos vão se colocar, é que nós vamos ter as relações nossa com o externo e o externo com nós. Então, do macrocosmos com o microcosmos. Então, por exemplo, quando a gente fala do elemento madeira, vamos pegar um elemento aqui que é um elemento bem dentro do nosso público ocidental, é um elemento que aparece bastante. O elemento madeira, ele representa a estação do ano da primavera. Então veja, não é que a primavera representa o elemento madeira. O elemento madeira tem entre as suas representações as estações do ano, no caso, a primavera. O elemento madeira, ele rege os pontos cardinais. No caso, ele rege o leste. O elemento madeira, ele rege também as questões climáticas. Ele rege o vento. E se a gente for dando uma aprofundada, descendo aqui um pouco descendo o grau não, mas aprofundando, o elemento madeira, ele rege alguns sabores. Então ele rege aquele sabor mais rançoso, sabe, de manteiga velha? Um sabor mais rançoso, que é o do elemento. Ele também tem a sua cor, que é a cor verde. E aí, se eu começo a trazer agora isso mais para perto, tá? Agora, pensando em ser humano, aonde que eu vejo o elemento madeira dentro do ser humano? Eu vejo, por exemplo, nos olhos, porque ele se abre nos olhos. Eu vejo, então, qualquer afecção que acontece nos olhos, uma das primeiras coisas que eu olho é como que está a organização desse elemento madeira. Eu vejo músculos e tendões. Então, como eu trabalho com quiropraxia também,
Eu encontro muitas pessoas que têm o quê? Muitas dores no corpo, né? O povo tudo torto, na verdade. E o elemento madeira, ele rege sim os músculos e tendões, principalmente a musculatura estriada. Ele também tem um órgão de impacto, que é o fígado. Ele também tem a gente difere na medicina chinesa, órgão de víscera. Então, órgão é uma estrutura mais densa, que produz enzimas, que produz substâncias, e as vísceras são como se fossem os saquinhos, né? Que armazenam substâncias. Também pode fazer pouco de digestão. Por exemplo, a vesícula biliar é o que a gente chama de víscera, e o órgão é o fígado. Então, o fígado e a vesícula fazem parte desse trâmite que é do elemento madeira. Aí, se a gente for um pouquinho mais adiante, pensando na parte psíquica, né? É um elemento madeira que rege o planejamento. Então, quando a pessoa se põe a planejar, né? Ela teve uma ideia e ela se põe a planejar, tipo, como se fosse o general em uma guerra. Qual que é a estratégia que eu vou desenhar para poder chegar no meu objetivo? Isso parte do elemento madeira, que ele é estrategista. Ele vai olhar, então, tem que subir, descer, convidar, fazer, acontecer, estudar. Então, é a harmonização do elemento madeira que deixa isso claro para a pessoa. Aí, se você vai mais um pouquinho adiante, ainda estamos no elemento madeira, mais um pouquinho adiante, ele também está relacionado principalmente à vesícula biliar, à coragem. Então, quando você planeja, você precisa ter pernas para seguir. E olha aí uma dica já da parte psicossomática que eu vou dar para vocês. Não é incomum uma pessoa conseguir planejar um monte de coisa que ela quer fazer, mas na hora que ela vai colocar as pernas para se mexer, ela trava. E quem é que trava geralmente? A parte que o pessoal chama, é o nervo ciático que travou. O nervo não trava, gente, fica tranquilo. O que pode travar é a musculatura que está perto do nervo, mas o nervo ele não trava. Mas aquela musculatura que está perto do nervo ciático, né? Que muitas vezes até ele pode passar por dentro, inclusive, tem muitos pontos da vesícula biliar lá. Então, quando a pessoa, por algum motivo, ela se acovarda de fazer alguma coisa, mas ela às vezes não quer assumir que ela se acovardou, que talvez ela não se sinta preparada o suficiente, enfim, bate umas insegurança. Ela trava. Por quê? Porque é aceito que uma pessoa não faça alguma coisa porque ela está com dor, não é aceito? Você está travado, se você combina, a pessoa fala assim, mas eu estou travada, eu não consigo fazer. Não é super aceito? É uma desculpa ótima, né? Teria uma desculpa, isso? Então, não é que seria, não é uma coisa esfarrapada, não é uma coisa assim. Mas imagina o processo interno da pessoa desenhou um trabalho para ela fazer e na hora que ela vai colocar a perna, tipo, a hora que ela vai começar, bate um medo, bate uma insegurança, ela meio covarda. E aquela energia do elemento madeira, o que ela faz? Ela estagna. E aí, uma vez que ela estagna, travou. Então, não é incomum, né, dentro dos meus processos de atendimento, eu conversando com os clientes, eles estavam prestes a fazer alguma coisa e, puxa vida, eu travei, por isso que eu não consegui fazer. Isso está muito relacionado com crenças também, tá? Você está me vendo bem? Sim, o teu sinal está um pouco oscilando, tá, Renata? O teu sinal está oscilando, tá oscilante? mas a voz está boa. Eu vi que a Ana entrou aí, a Sônia, vocês poderiam só sinalizar para a gente se está ok por favor, pessoal, dá um oizinho aqui pra gente, por favor. Ninguém falou nada. Para você aparecer alguma coisinha? O meu sinal tá ruinzinho também. Eu tô vendo aqui, tô vendo que não tá legal não sei como é que tá. O pessoal não tá acho que agora voltou. Agora você tá mais estável. É porque você ficou um pouquinho embaçadinha, por isso que eu resolvi perguntar. É coisa de internet, né, gente? Por melhor que seja a internet, ela também oscila. E tá muito bom o teu raciocínio, então temos que acompanhar a ordem.
Então, vamos lá. Depois vai ficar gravadinho aí, depois é só ouvir de novo. Então, vamos continuar então aqui, estamos falando dentro do elemento madeira, então eu fiz toda a colocação dele da forma externa, e agora eu estou trazendo isso para nós, né? Agora, entra o áudio, o vídeo da Fátima, o áudio, o vídeo, Fátima, não está bom. É o seu que está oscilando um pouco, mas tudo bem, Fátima, agora eu estou te vendo bem. Aí, o que acontece? Então, pega esse exemplo... pega então esse raciocínio da pessoa que desenhou um planejamento, uma coisa super para ela, legal, bacana, show de bola, desafiadora, e na hora H titubeou. Né? É difícil poder falar, pô, mas eu não me senti à vontade. É mais aceito que ela trave. Então ela trava. Isso é um processo psicossomático. Porque às vezes a pessoa, ela levanta e trava. É do nada. É do nada. Claro que não é toda vez que a pessoa trava que tem isso a ver. Mas, para cada caso, a gente tem que pegar e estudar caso por caso. Então, já fica aí uma dica. Possivelmente alguma coisa do meridiano da vesícula biliar, o tiro dentro desse meridiano, ele com certeza ele deu uma travada. Agora vamos voltar então lá para o fígado e para a vesícula. Vamos agora para o fígado. Uma emoção muito forte do elemento madeira é a raiva. Mas não é só a raiva do querer sair batendo. É aquela raiva, é a raiva que o Reich fala, né? Vamos trazer para o Ocidente. É uma coisa mais ancestral no sentido de sobrevivência, no sentido de enfrentamento. Né? Aquela coisa do enfrentamento, da sobrevivência, de luta, de conquista. Por isso que a gente fala que o fígado é o grande general, é algo de grande conquista. Então, quando essa conquista está prestes a conseguir essa conquista, é muito importante ter essa energia yang poderosa desse elemento madeira, que ele é um elemento que ele tem uma energia yang, a gente fala uma energia yang mais juvenil, né? É o início de um grande yang, né? O yang maior, na verdade, é o fogo. E aí, o que acontece? Aí, digamos, por cargas d'água, vamos lá. A pessoa, ela não cuida bem desse órgão dela, do fígado. Ela não cuida. Tanto que, vou te falar uma coisa, Fátima, uma das coisas melhores que eu conheço para desopilar fígado é o hepatodetox. Esse daí, olha, eu já vi melhor, é fazer o povo sair de crise de raiva. Porque o que acontece? O ti do fígado, ele estagna. E se a pessoa tem dentro dela motivos para ficar com raiva, coisas mal resolvidas, aquilo começa a fervilhar lá dentro. E aí o primeiro desavisado que passa... Essa noção eu sei, indico bastante o hepatodetox, mas no sentido de uma intoxicação alimentar ou intolerâncias, né? Mas não tinha tido, agora tu me deste um complemento, assim, porque faz muito sentido, já que o fígado é esse órgão aí, né? Pois é, e ele estagna, né? E o hepatodetox, ele é quase com rotorrúter, né? Ele faz o fígado funcionar mesmo, ele é um rotorrúter do fígado. Mais um motivo aí, as gurias que são terapeutas, que pode estar indicando, inclusive, com ansiolítico, então, de repente, para acalmar. Sim, por exemplo, uma coisa que o fígado, faz muito bem para o fígado é o molibdênio. O molibdênio faz muito bem para o fígado. Porque aí, qual que é a proposta, né? A proposta, na verdade, é desestagnar o fígado. Por quê? Porque a energia do fígado, quando ela está fluida, o que acontece? A pessoa fica bem, ela tem atitude, ela tem ação, mas ela é ponderada nas ações que ela tem. Ponderada dentro do contexto dela, né? Porque tem gente que é mais yin, tem gente que é mais yang, mas dentro de um contexto de normalidade, ela consegue ter um movimento. O que ocorre muitas vezes, e aí vamos associar, você falou de intoxicação alimentar, veja, os processos somáticos, né, eles podem também acontecer por problemas que vêm de fora. Então, por exemplo, a pessoa come muito mal,
Então, quando ela come mal, ela come produtos que não, principalmente produtos alimentícios, né? Ela deixa de comprar alimentos para comprar produtos alimentícios, produtos muito condicionados, muito gordurosos, principalmente. Ela provoca o quê? Uma estagnação também da energia do fígado. Então, não é só o emocional que estagna o fígado. E aí a gente faz o balaio de gato. Por quê? Se eu posso ter um emocional que estagna o fígado, se eu posso ter alimentos que estagnam o fígado, imagina se eu tenho os dois juntos. Que beleza que não fica. Eu posso ter os dois juntos, e aí eu vou ter uma pessoa raivosa passando mal. E aí aquela pergunta, mas começou como? Você começou com o emocional, com a intoxicação alimentar? Pode ter acontecido com os dois juntos. Pode ter sido com os dois juntos. Então, o estresse também. Estresse também. O estresse, ele pega mais o elemento fogo, porque ele causa mais insônia, e pega o elemento terra, que pega mais cansaço. A não ser que a pessoa ela já tenha uma tendência a ter estagnação do Ti do fígado. Quem, por exemplo, tem estagnação do Ti do fígado, que é muito visível? Algumas mulheres na TPM. Pega uma mulher brava na TPM. Por quê? Porque o fígado, ele rege a menstruação. Então, geralmente, são mulheres que têm menstruação muito... Por isso que eu quis começar pela madeira, porque eu acho que pega tantas coisas, né? Não que os outros elementos não peguem, mas eu acho que para um primeiro movimento é bem legal a gente falar da madeira. Então, imagina mulheres que já por tendência são bravas, que menstruam muito, aquela menstruação... Oi? Eu tô só imaginando de uma amiga que não está aqui, ó. A gente faz isso, a gente começa a imaginar algumas pessoas. Começa. E aí uma pessoa que menstrua muito, sabe aquela mulher que não menstrua? Que ela tem hemorragia? Sim. Imagina essa estagnação de fígado, essa estagnação do Ti, 2 dias antes da menstruação dela. Meu, nem a mulher se suporta. Nem a mulher se suporta. De tão mexida. E aí o que acontece? Não consegue se alimentar direito, vai ficar empachada, vai ter náusea, vai ter... Detalhe, o fígado rege músculos e tendões. O que a pessoa vai ter, provavelmente? Dores no corpo. Ela vai ter dores. A fibromialgia, por exemplo, a fibromialgia é um tipo de estagnação de fígado, de desarmonia, não só de estagnação, mas de desarmonia dentro do fígado. Você tem uma ideia. Por quê? Porque pega, então tudo que pega músculos e tendões, qualquer doença que pegue músculos e tendões, ela está relacionada com o elemento madeira. Isso para nós assim é um fato. Então, enxaqueca é outra coisa que tem muito a ver com o elemento madeira. Porque muitas enxaquecas, elas não acontecem só porque a pessoa comeu chocolate ou tomou leite. Acontece por uma tensão muito grande, principalmente no esternocleidomastoideo, que é essa musculatura aqui. Então, essa musculatura, quando muito tensa, ela faz o quê? Ela irradia para a cabeça e pega no fundo dos olhos. E a pessoa vai ter o sintoma do quê? De enxaqueca. De enxaqueca. Mas olha que ligação mais fabulosa. Que ligação mais que faz sentido isso. Tá, e o labirintite, que é chamado de labirintite, na verdade, é também uma tensão, né? Também pega. Então, a labirintite depende. Se for uma questão do labirinto em si, aí tem mais a ver com o elemento água, que é a água que rege o ouvido. A madeira, ela rege mais os olhos, os músculos e os tendões. E aí faz esse. Então, olha só, quantas coisas, né? Quantos processos somáticos, porque acontecem no nosso corpo, a gente consegue perceber observando por um elemento da medicina tradicional chinesa. Então, um elemento só, ele trouxe toda essa dinâmica. Se alguém quiser fazer alguma perguntinha, aproveita, pessoal. Isso que tu está aproveita falando, que agora é a hora. Só do elemento madeira. Só do elemento madeira ainda. Madeira. Porque eu vejo que é muito importante a questão do elemento madeira,
Porque o elemento madeira, para nós, do Ocidente, ele é muito visível. E o que acontece? Dentro dos 5 elementos, eles têm uma dinâmica muito grande, onde um elemento, ele nutre o outro, que a gente chama de mãe, né? Um elemento é mãe do outro, então você pode imaginar um círculo com 5 bolinhas aí, mas também, cada elemento, ele domina outro elemento. Então, nós temos um ciclo de dominância e temos um ciclo de criação. Por quê? Para que seja mantida a harmonia entre eles. Então, não dá só para criar e não dá só para dominar, tem que ter os dois. Se eu tenho, por exemplo, um domínio muito... Por exemplo, agora pegando outro exemplo, ainda do elemento madeira. Se eu tenho um elemento madeira muito forte, ele está estagnado, ele está uma bolachona perto dos outros. Se você olhar os 5, o elemento madeira está um bolachão. Está cheio de energia, está cheio de ti lá dentro. Um ti estagnado. O elemento madeira, né, ele é o elemento que domina o elemento terra. O elemento terra é o elemento que está relacionado com a nossa digestão. Entre outras coisas, é que eu não fiz a mesma descida igual eu fiz do elemento madeira, pegando só esse trechinho. O elemento madeira, ele domina o elemento terra. Então, qual que é a sintomatologia básica? Quando eu estou com a madeira estagnada, que eu estou com muita raiva, eu vou dominar muito mais o elemento terra, eu vou chegar tiranizado. Quem que está lá? Estômago, baço e pâncreas. Então, eu vou ter problemas o quê? Digestivos. A famosa gastrite nervosa. Não é porque a pessoa fica nervosa, aumenta o Ti dela, ataca o elemento terra não dá conta de segurar esse rojão. A somática do elemento terra é principalmente o estômago. O estômago, ele tem suco gástrico, ele tem uma parede que protege ele dele mesmo, né? Ele tem uma parede, uma mucosa protetora contra o suco gástrico. Essa mucosa, ela fica mais fragilizada, o suco gástrico começa a comer o próprio estômago. Bingo, temos uma gastrite nervosa. Aí vem os acompanhantes, né? Vem o H. pylori, aí vem as úlceras, aí vem os acompanhantes. Mas, a princípio, olhando do ponto de vista, como tudo começou do Big Bang, né? Da onde as coisas começaram, geralmente ela acontece numa esfera mais sutil, para depois chegar numa esfera mais física. É bem assim, o corpo físico, ele é o mata-borrão. É onde o que aconteceu fora vai refletir energeticamente até chegar no somático e aí a coisa se estabelecer. E paralelamente a quem está assistindo e está pensando, está se colocando no lugar, paralelamente fazer o quê? As técnicas de compensação, digamos, disso aí, paralelamente. Respirações, meditação, trazer para a consciência, os quânticos. Sim, então nós estamos voltando. Exatamente, então voltamos para o elemento madeira, para a gente poder entender o elemento madeira. Quando a gente entende bem o elemento, os outros fica mais fácil. Ele não rege músculos e tendões? Então, o que é? Aonde que vai acontecer a liberação energética? Através da atividade física. O esporte. Atividade física é a menina dos olhos. Alongamento. Principalmente atividade. Se a pessoa ela tem esse estereótipo que eu acabei falando, se alguém fala assim, nossa, parece que está falando de mim. Se você teve essa sacada, não deixe de fazer atividade física. De preferência, logo de manhã, porque geralmente quem é do elemento madeira não acorda muito tarde. Tem alguns elementos que são mais preguiçosos. O elemento que tem o ciclo circadiano um pouquinho diferente, né? O elemento madeira geralmente tem um ciclo circadiano mais matutino. Mais ou menos mais matutino. Na verdade, o ciclo do elemento madeira, na verdade, ele é das 11 da noite às 3 da manhã. Que é onde ele tem um pico de criação, que, aliás, isso é uma coisa importante. O elemento madeira é um elemento muito criativo. Muito, muito criativo. Então, às vezes, a pessoa tem uns picos de produção de criatividade 11 horas da noite. Só que depois tem que acordar cedo no outro dia, aí que acaba
se lascando. Tem que acordar descompensando. Mas pegando o gancho da atividade física, independente da hora que você acorde, vamos colocar assim, acho que fica mais coerente. Faz atividade física como uma das suas primeiras prioridades. Por quê? Porque já desopila o que tem que desopilar, já gasta energia, já faz com que o Qi se movimente, que ele nutra seus músculos, nutra seus tendões, ele nutra todos os seus órgãos, né? Ele circule por todos os lugares, e aí você vai fazer as suas atividades do dia a dia, aquelas que normalmente você faz, mas se põe em primeiro lugar. Porque o que acontece com algumas madeiras, e elas ficam muito ressentidas por conta disso, é que faz-se muito, mas faz-se muito pouco por si. Faz muito pelos outros. E aí cai numa redoma onde, sabe o falso sacrifício? A pessoa se põe como se estivesse sacrificando pelos outros, mas na verdade ela está deixando de fazer as coisas dela. Porque se ela não existisse, não estivesse lá, os outros dariam conta. Não estou falando de criança pequena, né? Falando, mas de adulto com adulto, né? Adulto que não sabe dizer não, muitas vezes. Exatamente. E aí fica ressentido. Aliás, elemento madeira tem uma coisa importante, gente. É um elemento, tá, que ele ressente. A frustração é uma das coisas que faz com que a raiva ela acabe aparecendo de uma forma muito agressiva. Então, a pessoa fica se frustrando com isso, se frustrando com aquilo. Chega uma hora que ela grita, chega! Os outros nem sabem porque ela está irritada. Ela está a pessoa geralmente é uma TPM, viu? Quando é caso de mulher, é uma TPM. Somatizou. Lascou. E aí, o que acontece? Depois disso vem o ressentimento. E o ressentimento, a própria palavra já fala, ressentir. A pessoa fica sentindo várias vezes. É quase que, a gente pode fazer o comparativo, quem já assistiu aquela série do Netflix, o Lucifer, tem umas cenas lá que são muito interessantes, quando ele explica o que é o inferno, né? O inferno é a repetição de algumas situações, a pessoa fica repetindo eternamente aquela situação. E isso é realmente, o ressentimento, ele gera um inferno pessoal para cada um. Porque se tem alguma coisa que te machuca e você fica trazendo aquilo de novo, e trazendo aquilo de novo, e trazendo aquilo de novo, vamos lá, energeticamente está produzindo o quê? Uma energia, que é uma energia mais densa. Então lembra que o Qi, ele circula por todo o corpo? Então ele vai carregar com ele essa densidade. E onde você tiver um órgão mais fragilizado, aquela densidade ela pode começar a causar entumecimentos e alterações de funcionamento celular. Nós temos que recordar, e isso tem vários terapeutas que estão explicando, que é a questão da epigenética. Então, voltando duas casas aqui. Muita frustração, gerando ressentimento, gera um Qi mais pesado, um Qi que não está pronto para nutrir. Ele muitas vezes está carregado de uma carga muito densa. É esse Qi que nutre as células. Se eu tenho uma nutrição das células que não está adequada, eu posso ter uma alteração, né, nos padrões, nos marcadores epigenéticos. Se eu tiver uma alteração desse nível, eu vou ter uma alteração a nível celular e a minha célula vai começar a funcionar de uma outra maneira. E talvez o resultado não seja um resultado que a gente queira pensar sobre ele. Mas eu quero mostrar para vocês como o ressentimento, como a frustração, como o ressentimento, eles vão causando alterações. Lembra, o corpo é o mata-borrão. Altera, muda os marcadores epigenéticos. Não tem gente que não tinha nada, de repente aí tomou um choque, um trauma, virou um marcador epigenético e desenvolveu uma doença? Não tinha nada até 2 dias atrás, de repente... Exatamente. Exatamente. E aí dá aquela virada dos marcadores epigenéticos? Então, aí é a mesma coisa. Aí chega atrás. Aí você fala, pô, Renata, beleza, né? Show de horror.
Então, show de horror, se você começar agora a fazer exatamente o passo contrário do que eu estou falando, você vai ver que é um show bem bonitinho. Se eu sei, e aí é que está a questão da nossa autorresponsabilidade, se eu sei que determinados sentimentos, eu estou falando de saber, não de sentir, tá bom? Se eu sei que determinados sentimentos vão causar uma alteração e quanto mais essa alteração, e quanto mais eu bater nisso, mais alterado vai ficar, eu vou ter o quê? Alteração dos marcadores epigenéticos. Como que eu faço o caminho contrário a isso? Aí o que acontece? Os quânticos ajudam muito nessa história. Porque se eu tenho uma situação que eu fico remoendo, aí o Traumavit, ele é assim, Traumavit e consciências. É assim, é certeiro. Por quê? Porque o consciências, ele ajuda a pessoa a enxergar melhor aquilo que ela está meio tapada, né? Às vezes ela não está percebendo algumas coisas, está meio tapada, está com os olhos fechados, está com uma venda. O consciências, ele tira. Por isso que ele está na linha da estética. Porque na linha da estética, muitas vezes a pessoa ela quer fazer um processo de emagrecimento, um processo de rejuvenescimento, e muitas vezes ela melhora de como ela chegou, mas ela não consegue perceber a melhora dela. Então, o Consciências, ele foi criado dentro da linha da estética para ajudar uma das coisas a isso, a pessoa poder reconhecer. Só que essa questão do reconhecimento, ela acontece em outros lugares também. E aí é que entra o Traumavit. Exatamente. E a doutora Rosângela sempre diz, todo terapeuta tinha que estar recomendando e que ajuda, inclusive, a tomar consciência de fazer a terapia, de voltar, de saber, de identificar a necessidade mesmo, né? Eu vou te falar, o Consciências é fantástico. E aí, coloca o Traumavit junto, porque o Traumavit ele ajuda a ressignificar. A pessoa não esquece. Então, nesse processo do ressentimento, o Traumavit, ele é assim, ele é o turning point, é o que faz o jogo da virada mesmo. Porque a pessoa enxerga aquilo que a magoou, mas ela ressignifica aquilo. E muitas vezes, aquilo que magoou, e isso é muito interessante, né? Quem magoou, às vezes, nem sabe que magoou. Não sabe. Sim, isso é muito interessante. Está dentro da própria pessoa, está dentro de mim. Até porque nós somos seres magoadinhos. Nós, na nossa maioria, nós somos melindrosos, nós somos infantis. Melindrosos e magoadinhos. Então, se alguém não fez aquilo que eu espero que ela faça, eu fico magoada. Ou seja, em resumo, eu fico magoada por conta de uma expectativa. Porque eu tenho para mim como verdade que o outro tem que agir como eu penso que é certo. Olha que absurdo. Uhum. E aí fica na ideia fixa. A gente fica na ideia fixa ainda. Exatamente. E aí o outro não faz, eu fico magoadinha e fico ressentindo. E o outro nem sabe que eu tô aqui magoadinha com isso. Mas tem um outro ponto que eu acho que é muito potente também, com a questão do consciência do Traumavit, já que nós estamos falando de ressentimento, são pessoas que se ressentem com elas mesmas. Esse é o mais delicado. Se isso, de alguma forma, para você que está ouvindo aí, tocou, procura terapia, porque esse buraco ele é mais embaixo. Está sempre se colocando no lugar de vítima, de não conseguir as coisas, ou porque ninguém te entende, ou porque o mundo está te devendo alguma coisa, porque você fez muita coisa, porque você cuidou de uma família, você cuidou disso, cuidou daquilo outro, e não tem aquilo que você merece, isso é ressentimento. Isso muda marcador epigenético, isso causa doença. Mudando o marcador epigenético, uma doença que gosta de se instalar é o câncer, né? Opa, câncer, hepatite, diabetes, alteração de pressão, um monte de coisa. Aquilo que a pessoa tiver meio que já como a gente fala, na rolagem, que tiver mais perto é o que vem. AVC, aneurisma, dá para escolher. Renata, nós temos a presença aqui de uma psicóloga aqui, que é parceira aqui do espaço. E ela disse, muito interessante, desconhecia sobre o elemento madeira.
o comentário que ela fez. Que bacana. Essa história aí da medicina tradicional chinesa, ela vem dar uma luz, eu acho que é uma grande luz para todas as áreas aí das terapias, da medicina mesmo, como tu falou no início. Pode ser recente para nós aqui, né? Tá começando a se descortinar, mas nem tanto, porque já também está bastante tempo que tem estudos. Mas hoje com acesso mais até para todas as áreas, um terapeuta integrativo, um terapeuta na área da psicologia, todo tem como estar aproveitando esse ensinamento, essa grande medicina, contribuindo com o seu paciente, né? Beleza. Olha, e tem muita coisa, viu? Por isso que eu optei por falar de um elemento, porque a gente pelo menos fala de um elemento direitinho e deixa o povo com água na boca para os outros elementos. Mas e quando Renata, mas aí os outros elementos tu vai falar em curso ou nós vamos fazer uma live por mês aqui para a gente falar dos outros elementos? Porque tu apenas só deu essa beliscada aí e ficou com gosto de quero mais, realmente. E olha só, hein? Nós falamos quase 1 hora e eu ainda nem falei tudo ainda do elemento madeira. Danadinha, bem didática. Eu ainda nem falei tudo dele. Vai falar. E uma curiosidade aqui, já que o pessoal não está perguntando. Tu atendes também em consultório, né? Pacientes. Eu atendo online e atendo em consultório. O meu forte agora, como eu estou em Ubatuba, eu atendo aqui presencial, né? Eu faço acupuntura mesmo. Eu estou na área da medicina chinesa há 20 anos, por volta disso. Na área de saúde eu estou há uns 25 anos já. Eu já fiz 25 anos na área de saúde. Já passei por vários setores da área de saúde. Ai, que linda, Jaqueline Coach. Eu não sei quem é a Jaqueline, mas... é minha amiga. Ela é uma queridona. Nós trabalhamos psicologia positiva juntas. Viu, Jaqueline? E eu que te digo também, que a Renata é maravilhosa. Eu fiquei apaixonada naquela tua primeira aula ali. Já toda vez que eu vejo que tu está em aula ali na Fisioquantic, eu tô seguindo. É bacana, e aquela aula eu dei bem rapidinha, né? Eu peguei um pouco, como a gente ia falar sobre isso, eu falei, vamos fazer um modelo diferente, vamos pegar e vamos descascar bem para o pessoal, porque o elemento madeira, como eu falei, é um elemento que aparece muito, né, no dia a dia. E lá, na aula que eu dei para o pessoal, eu passei bem rapidinho entre os elementos. Aliás, tem uma coisa importante que eu quero falar do elemento madeira, para quem gosta de diátese. Você que está aí ouvindo. Falar das diáteses. Eu adoro diátese, eu trabalho muito com diátese, eu penso muito, penso muito com diátese. Primeiro lugar, quem está a primeira vez, quem nunca ouviu falar em diátese, poderia começar pelo começo, assim, Renata? As diáteses, né, elas foram criadas por Jacques Ménétrier em torno de 1930, mais ou menos. Então, o Jacques Ménétrier, ele trabalhava num hospital, tá? Um hospital público lá de Paris, numa época onde tinha muitas doenças, como sempre, né? Mas tinham muitas doenças, e ele começou a fazer alguns estudos utilizando os conhecimentos de outros médicos e de outros farmacêuticos para a utilização de oligoselementos como corretores de terreno biológico e não como algo para tratar doenças. Então, ele buscou algumas informações para como que eu faço para melhorar o corpo daquela pessoa para que aquela doença não tenha espaço para se desenvolver. Uma coisa assim totalmente inovadora, né? Enquanto o Jacques Ménétrier estava pensando nas diáteses, o Bach estava pensando lá nos florais, que foi na mesma janela temporal, diáteses e o Bach. Então, a partir daí, utilizando principalmente de sulcos de minerais e óleos-elementos, são minerais em pequenas quantidades, ele começou a perceber que alguns minerais funcionam mais para um determinado tipo de pessoa do que para outro tipo. E aí, nessa determinação de que tipo nós estamos falando, ele fez uma tese, né, uma tese de doutorado dele, onde ele criou as diáteses, que são sinais e sintomas que definem os terrenos biológicos e as tendências à saúde, a como voltar a ter saúde e
as lesões que aquilo pode gerar para frente, se a pessoa continua em desequilíbrio. São 5 diáteses, né? Que, aliás, batem com 5 elementos. Perfil, né? Quase como Isso, a gente faz um questionário das diáteses, né? Você já deve ter visto, o pessoal já deve ter visto, quem é da área de saúde, que trabalha com os quânticos, já deve ter visto esse questionário. É um questionário que você consegue perceber qual que é a diátese que está mais evidente na pessoa, naquele momento. Eu tenho, por causa dos cursos, utilizo esse questionário. É um questionário com 5 partes, ele é muito facinho de fazer e ele é muito interessante, porque às vezes o fácil o pessoal acha que não dá valor. Mas é um questionário de um grande valor mesmo. Ele dá uma chacoalhada legal. Dá uma clareada também, uma clareada. Dá. Não, ele chacoalha mesmo, viu, menina? Ele bota a pessoa lá para pensar como que ela dorme, como que é o humor dela, como que é o sono dela, como que é a quantidade de energia dela. Traz a pessoa para pensar sobre si. Uhum. E tu vai indicar um pouquinho os florais para as diáteses? Então, você tem que fazer primeiro o questionário, né? Faz o questionário, vai saber qual que é a diátese que está lá. Por exemplo, quem é muito do elemento madeira, aí é uma pessoa que usaria muito diátese 1. A diátese 2, ela já é mais para quem tem mais problemas respiratórios, alérgicos, né? Pessoas que geralmente têm uma tendência maior a ter doenças crônicas. A diátese 1 não, já é para quem tem uma tendência maior a ter doenças agudas. Tipo, quando tem uma virose, não sai do banheiro, quando tem um resfriado, fica ruim, depois já melhora. A diátese 2 já é um outro comportamento, é um comportamento que é devagar e sempre. O 1 não, o 1 é meio que agudizado, o 2 ele é mais cronificado. A diátese 3, geralmente para quem tem muita insônia, eu indico bastante diátese 3 para quem sofre de insônia e já está com alguns problemas, principalmente de ordem neurovegetativa. Quem são essas pessoas? São as pessoas que já estão entrando no 3º nível de estresse. Tá? 3º nível de estresse. Anotem aí, vocês não conhecem, estudem as fases do estresse, porque depois que vai para o 4º, a coisa fica cara lá, fica desgastante e cara. E a diátese 4 é para as pessoas que geralmente já têm problemas crônico-degenerativos e que têm um dossiê médico imenso, já tem várias coisas somatizadas no corpo mesmo. E tem muito pouca energia no corpo, que é a diátese do anérgico. E a 5ª, que é muito interessante, é a diátese que geralmente ela ajuda no emagrecimento, é uma diátese que ajuda a melhorar o eixo hormonal, a fome, né? Mas também é uma diátese de estresse, é uma que a gente chama de desadaptação. Então, diátese é um assunto bem interessante. A diátese 5 elementos, elas meio que parelham algumas coisas. Na verdade, eu acho que o Benetrier bebeu na fonte dos 5 elementos até para pensar um pouco sobre as diáteses. Só que dentro de uma outra forma. Até mesmo porque ele escreveu em 1930, e o Solier de Morat escreveu o primeiro livro da medicina chinesa aqui, do Ocidente, da língua oriental para a língua ocidental, por volta de 1930 também. Então está todo meio que... Eles são contemporâneos, né? São conterrâneos também. Que é uma luzinha especial aí que brilhou nessas mentes, né? Que brilhou. Sim. 1930 deve ter sido, foi o Aldo Borogodó, nessa época. E outra coisa, para pensar que nós agora que estamos trazendo à tona e realmente mais aprofundando e utilizando disso concomitantemente, né? Sim. A questão aí do bar, como tu fala, a questão do Jacques Benetrier. Que trouxe a medicina, e o que trouxe a medicina tradicional chinesa para o Oriente. Solier de Morat.
Os franceses são muito bons nisso. Max Planck também, na questão da Max Planck. Max Planck, acho que ele foi um pouco antes, ele estava em 1918, se eu não me engano, que ele estava fazendo os estudos dele. Foi um pouco antes, pois mas tudo nessa década, quase na mesma... Eu acho que foi um pouco, eu não lembro quando que o Einstein defendeu a tese dele, da termodinâmica, não lembro, agora me fugiu. Mas foi por volta disso daí também. Foi uma época muito... vamos combinar que viver naquela época não devia estar muito, muito fácil, né? Porque estava entre guerras, né? E aí, junto com isso, acontecendo um monte de coisa, trazendo todo esse conhecimento. Porque sempre é assim. Eu acredito que conforme as necessidades vão havendo, as soluções estão por ali. Bastam ser acessadas, né? Uhum. Mas o pessoal que gosta de medicina chinesa se aprofunda nisso, estuda sobre isso. É bem potente. Agora, ainda mais agora que está no online, tem um monte de coisa disponível para assistir. Mas é importante vocês entenderem, dentro da nossa live, o que eu quis deixar mastigadinho, que existe uma condução para você entender. Então, quando fala de medicina chinesa aliada a processos somáticos, medicina chinesa, existe uma condução para isso. Não é que assim, colocou uma agulha e já resolveu tudo. Não. Tem uma condução, tem um porquê que as coisas vão acontecendo. Tanto que a gente tem N síndromes. Na medicina chinesa nós também temos a questão dos fitoterápicos para poder organizar também essa energia, que são os fitoterápicos chineses, eles são bem específicos para algumas coisas. Então, para prescrever fitoterápico tem que estudar medicina chinesa mesmo, tá? Porque sim, eles podem trazer contraindicação, eles têm contraindicação. A pessoa fala, mas se eu tomar aqui essas ervas eu vou passar mal, mas se não for o que você está precisando, dentro da harmonia dos 5 elementos que você está precisando, tem que tomar a coisa certa. Então, e os moduladores frequenciais, eles já não têm essa problemática. Os moduladores, aquilo que não te serve, se não te serviu, não vai, é neutro, ele neutraliza, ele não tem um efeito contrário. Sem contraindicação. Sem efeito colateral e sem contraindicação, então. Que é a biofísica mostrando, sim. Sim, muito válido, Renata, muito válido para a gente passar aqui para terapeutas e pelo menos para ter o gostinho, né? Como eu digo, para ter aquele start inicial, assim, para buscar mais, para que isso seja aproveitado para enriquecer a prática terapêutica, né? Sim, com certeza. Eu mesma aqui, e sempre acrescenta, sim. Aqui em Santa Cruz, ainda eu sou pioneira aqui na questão da divulgação dos quânticos, por ter esse entendimento de que nós precisamos trabalhar a energia desses órgãos, essa modulação, né? E principalmente também porque eu tive a bênção de, há bastante tempinho atrás já, buscar tratamento, buscar uma cura para mim, um entendimento, e eu me conectei muito com os quânticos. E com esse tipo de medicina, com a física quântica, eu me conectei, eu tenho uma facilidade assim para identificar, para fazer um protocolo, né? E preciso buscar cada vez mais, mas eu estou tentando trazer para Santa Cruz tá tudo aberto aí, a internet tá, o mundo tá nas nossas mãos, né? Tá tudo acontecendo. Tá tudo acontecendo, mas eu sinto assim que aqui o Espaço Devi tem um compromisso com isso, tem é um espaço para trazer profissionais para esse entendimento também, para essa área. Muito bonito o seu trabalho, muito sucesso aí, continue com as lives, continue com os cursos em si, né? Agora os cursos não podem ser coisas muito grandes, mas vocês podem organizar encontros menores. É muito importante a troca de ideias, a troca de informações. Isso é que faz com que haja um acréscimo. E é bacana entender que mexer com biofísica, você não tá mexendo com uma chance que aquilo aconteça.
Eu sempre brinco com o pessoal. Quer entender como os florais quânticos atuam? É a mesma coisa que perguntar assim, se eu te der um CD com um programa, você vai acreditar que aquele programa está lá dentro? O pessoal, vou, né? Você está falando, então, mas você está vendo o programa? Não. É só um CD, não é? Os quânticos é a mesma coisa. O que você vê, você está vendo o que está dentro, a embalagem, ou seja, o glicerol. Mas a informação que está lá dentro é o que vai fazer a grande diferença. E às vezes demora um pouquinho para ter essa mudança de paradigma. Mas demora bastante, viu, Renata? Eu tenho dito para ti, eu vou dizer para ti, que as pessoas dizem, foi a Fátima e as gotinhas. Vem a Fátima e as suas gotinhas. E riem de mim. Então, assim, mas como eu sou, tá lá no meu estudo lá astrológico, que meu perfil é para bater portas e trabalhar bem a pioneirismo, então, só por isso que eu ainda faço esse teminha de casa aí, busco essa divulgação e trabalhar em cima dessa tecla aí, porque também eu acredito muito, porque para mim, eu sou a própria a prova, exemplo, né? Assim, eu fui, a prova, o exemplo, eu tive uma depressão muito grande, começando a ter já doenças físicas. E eu decidi um dia que eu não queria mais tomar fármacos, porque ou não queria mais nem viver, se fosse para tomar, não quis mais, mas não estava patológica no sentido de dizer, de querer ameaçar a vida, não. Eu queria era viver mesmo. Queria era viver naturalmente. Naturalmente. E aí eu comecei a modular o sono. O primeiro que eu conheci foi o Nutrissono, né? Nutrissono e o Paincept. E o terapeuta me disse, leva isso aí, que isso aí age meio assim, não, sabe, não fez grandes explicações. E aí eu fiquei me perguntando. E aí senti, eu não compreendi e não entendi, mas eu aceitei. Eu aceitei e me conectei com aquela energia. E aí eu fui procurar e foi logo veio o convite para eu começar a fazer os cursos lá na Uniquant, em Porto Alegre. E logo comecei a buscar isso. Então, acho que é o Johnny que está em Porto Alegre, não é? Depois eu fui para o congresso também e para outras. Agora tem uma avalanche de cursos aí com a doutora Rosângela, né? Que eu sempre... Mas, Renata, podemos fazer um Google Meet uma hora, um grupo aí contigo, quem sabe? Algumas aulas, a gente poderia pensar. Patrícia aí, ó. A Elaine, a Adriana Klaas, o que tu acha? Vamos fazer um grupo? Fazer um grupo de estudo? Um curso? Um grupo, podemos? Um grupo de estudo contigo, um grupo numa plataforma fazemos aqui fazemos um Zoom aqui, facinho. Uma plataforma fechada para quem realmente tem interesse, né? Aí eu posso estar buscando, fazendo uma pesquisa aqui com algumas pessoas e a gente pode montar um grupo. Eu, em primeiro lugar, tenho interesse, porque a medicina tradicional chinesa me abriu muito a essa conexão com toda a energia dos órgãos, né? Igual eu te falei, tem bastante coisa para estudar dentro da medicina chinesa. Você viu, né? Falei de um elemento, como eu te falei, e eu nem falei ainda tudo dele, né? Se eu fosse entrar nas síndromes deles, eu ia começar a aprofundar a questão da somática mesmo, mas eu acho que esse primeiro momento aqui, entender como que a coisa se desenrola, é o fundamental. E sim, nós podemos pensar nisso sim, fazer uma sala fechada, enfim. Veja aí o que as suas colaboradoras querem. E aí você me fala e eu vejo a gente monta uma agenda nisso lá para frente. Tá certo. Então tá. Valeu, muito obrigada. Eu que agradeço, foi bem divertido, viu? Foi bem divertido. O sinal não tá colaborando. Às vezes tu tá fugindo bastante a tua imagem, mas vou ver o que as gurias, como ninguém tá reclamando. Ninguém reclamou, eu dei uma mexidinha aqui, eu dei uma lidinha.
Carla Schuch, a Rosilene Morandi, ó, participa seguidamente, já te conhece, eu acho. A Carla, eu acho que é aqui de Santa Aqui, ó, Cruz. esse é muito legal, o Cal, que apareceu aqui, ó. É tudo muito novo, com paciência chegar lá. Deixa eu te contar quem é o Cal. A Cal, agora Quem que é o você, Cal? não sei se você, ele é daqui de Ubatuba. Ele é um mecânico que cuida de gente. Ele cuida dos carros, mas ele cuida dos donos dos carros. É assim, um grande admirador dos quânticos. Quando eu trouxe os quânticos aqui para Ubatuba, foi um dos grandes admiradores. Por quê? O pessoal encostava no balcão para conversar com ele sobre o carro e a pessoa começava a falar dos problemas dela. E aí o Cal conheceu os quânticos, ele fez o curso dos quânticos comigo aqui em Ubatuba, com a doutora Marta, inclusive. O curso dos quânticos, né? Dou os cursos dos quânticos, né? Eu tenho até um curso online prontinho, só não está atualizado agora com o Platinares que chegou aí com o Gendic, mas o restante tem tudo. E aí o Cal começava a tratar as pessoas, porque como o quântico ele não tem contraindicação, né? Aí ele vinha e me perguntava o que a pessoa tinha mais ou menos, ele me explicava e aí a gente desenhava os tratamentos. Então, assim, funciona. O Cal, ele adora o Decensys, porque como é uma oficina, então dá muita alergia, né? E o Decensys para ele era tudo de bom com relação às alergias. Ele ajudava um monte de gente com isso. Então, pessoal, não aproveitem, porque funciona mesmo. Não, os quânticos eu disse, é o futuro, né? É o futuro, Sim. né, Renata? Porque o que nós precisamos para não adoecer? É mantermos modulados, equilibrados e ainda como não tem efeito colateral, como trata ali da energia e como também tem uma certa, é acessível também. E o Cal, tu está falando dele, eu lembrando, eis aí então um profissional bem integrativo. Esse olhar holístico. Ele tem. É fantástico. Ele fala assim, eu não vou fazer curso, não. Eu falei, Cal, você nem precisa fazer curso. Traz aqui que eu te ajudo. E ele se vira muito bem sozinho, viu? Porque ele fez o curso, ele estudou pra caramba. Ele fez mais de um curso. Que interessante. Ele é Olha bem... aí, tu tens um terapeuta aí, então. Aqui em Ubatuba tem. Ubatuba, quantos mil habitantes tem? Ah, é pequeno, eu acho que não chegou a 80 mil. Renata, tu falaste, eu trouxe os quânticos aqui para Ubatuba. Tu tens também na clínica? Tenho na clínica. Eu que trouxe aqui para Ubatuba mesmo. Eu que entrei com os quânticos aqui em Ubatuba, levei para algumas farmácias também. Hoje eu já não estou mais ocupando essa posição, né? Eu fico mais no consultório. Hoje é outra pessoa que ocupa esse lugar de divulgação e tudo mais. Né? Eu só fiz a abertura mesmo. Sim. Interessante. Nós estamos aqui há mais de 3 anos já. Temos alguns profissionais, muito poucos ainda que indicam os quânticos, muito poucos ainda em Santa Cruz. Tem 130 mil habitantes, né? Olha, se você for pensar, você tem que ter muito bem treinada, mas bem treinada mesmo, o pessoal do balcão. Esse que você tem que ter muito bem treinado. Então tá super treinado. Por isso que, não, eu faço de tudo, né? Eu sou office boy, sou office girl, né? Não, a gente tem em todas as pontas aqui, como é um trabalho bem novo, bem recente, nós estamos indo avançando gradativamente, mas com fé. Mas parabéns pelo seu trabalho. Tendo muitos resultados, muito apoio também do Jone, muito apoio da doutora Rosângela, do José Irineu, o Irineu, ele tá aí, né? Cris, muitas, sim, daqui de Porto Alegre. E muitos profissionais, a doutora Liane, nós temos uma médica aqui em Santa Cruz, a Liane Ebert, que trabalha no município, no público, né, no setor público, e também já se apaixonou pelos quânticos, uma Marícia, que é uma nutricionista também, o iridólogo que atende aqui no espaço, ele que praticamente começou a trazer os quânticos para cá juntamente comigo, né?
É, o pessoal da iridologia gosta bastante mesmo, principalmente trabalhar com as diáteses. Então tá. Foi um grande aprendizado, tá? Só que tu colocou Que uma pulguinha bom! aqui, ó. Ó, Qual? tu deixou uma grande curiosidade aí, né? Eu vou conversar com a Patrícia, aqui, a Raquel Kuster, aqui, Kister, minha amiga. Ah, que legal. Ó, muito obrigada, pessoal. Obrigada pela presença. Deixa eu ver se está a Ana aqui, uma futura psicóloga. A Ana, eu vi que ela entrou. A Josi, a Elaine. Que legal. Muito obrigada. Todo carinho aí para ti. E até uma próxima, né? Até uma próxima, eu adorei. Muito obrigada pelo convite. Estás convidada para vir pessoalmente aqui em Santa Cruz. Quem sabe a gente vai fazer um Oh, congresso por aqui ainda. ai, será um prazer. O meu sonho seria trazer um evento presencial aqui, na área da saúde quântica. Espera, a hora que o povo tiver mais vacinado, fica mais fácil, você vai ver. Com certeza. Tá bem? Muito obrigada, Tá Renata. ok, Tá? obrigado. Até a próxima, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite para todos. Valeu, estou muito feliz com a tua presença. Que bom. Tchau, tchau.